O Reino Unido começou hoje a imunização contra a Covid-19. E a primeira dose da vacina, que é desenvolvida pela Pfizer com a Biotech, foi aplicada em Margaret Keenan, de 90 anos. I'd say go for it. Go for it because it's free and it's the best thing that's ever happened at the moment. So please go for it. That's all I say, you know. If I can do it, well, so can you. You know? At the moment, I don't know how I feel. It's just so strange and so wonderful, really. Yeah. So anyway, you see, this is for a good cause, so I'm so pleased to have it done. Yeah. No Brasil, apenas o estado de São Paulo tem um plano de vacinação elaborado. A meta é começar a vacinação em janeiro com a Coronavac. A Anvisa, que autoriza as vacinas, disse em nota que ainda não tem nenhum pedido formal de aprovação da Coronavac. Hoje de manhã, o Ministério da Saúde se pronunciou numa postagem em redes sociais e disse assim: os brasileiros terão à disposição vacinas contra a Covid-19 garantidas pelo governo federal e aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde já assegurou 142,9 milhões de doses para o Brasil por meio dos acordos Fiocruz, AstraZeneca e COVAX Facility. Essa nota diz ainda que o Brasil está em, abre aspas, tratativas de intenção de comprar a vacina da Pfizer também. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou que recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que os estados levem adiante a imunização independentemente do governo federal e da Anvisa. Ele disse o seguinte: ingressei ontem com ação judicial no Supremo. O objetivo é que estados possam adquirir diretamente as vacinas contra o coronavírus autorizadas por agências sanitárias dos Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. Com isso, estados poderão atuar se o governo federal não quiser. E depois de muita pressão de reitores, o ministro da Educação cancelou a volta às aulas presenciais nas universidades prevista para o dia 4 de janeiro. Numa nova portaria, o ministro Milton Ribeiro estabeleceu a volta presencial dos alunos para março do ano que vem. Quem também recuou depois de protesto foi Ricardo Salles, que pretendia, veja só, transformar o Museu do Jardim Botânico num hotel. Hoje, o ministro do Meio Ambiente, em sua conta do Twitter, sinalizou que vai atender a essa reivindicação. Ele disse assim: a ideia é realizar um estudo para eventual concessão do espaço pouco utilizado do museu, convertendo num hotel boutique, gerando empregos, recursos e investimento para a recuperação do Jardim Botânico como um todo. Contudo, se preferirem deixar tudo como está, beleza. E hoje completa 1000 dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Até hoje, os mandantes desse crime não foram identificados oficialmente e presos pela polícia. Aniele Franco, que é irmã de Marielle, lembrou a data pelo Twitter. Ela disse assim: uma madrugada inteira ouvindo minha mãe chorar. O que estamos vivendo desde 14 de março eu não desejo a ninguém. Eu queria mesmo era ter o dom de sanar a dor da minha mãe, curar o meu pai, sempre proteger a Lui e voltar no tempo. Por aqui há muita saudade e dor, mas é preciso seguir. Eu prefiro contar os dias que a Mari esteve viva. Foram 38 anos juntas. Depois disso, eu tenho vivido um 14 de março todo dia nesse país racista. Do dia 1 ao dia 1000, meu sentimento não mudou. Apenas agradeço por ter uma família incrível e mulheres negras ao meu lado segurando a minha mão. Vamos para mais um caso de agressão de cliente negro por seguranças de supermercado. Desta vez foi em Minas Gerais, na cidade de Várzea da Palma. Alex Júnior dos Santos, de 28 anos, tinha acabado de comprar um par de botinas no supermercado Galcuí, quando ele foi abordado por seguranças. Acusado de ter furtado esse calçado, Alex foi arrastado para um quartinho onde foi espancado. Alex tinha a nota fiscal de compra dessa botina e disse que a agressão foi comandada pelo dono do supermercado.
Vamos falar um pouquinho sobre essas notícias do dia com Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que está aqui com a gente. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e você, como vai? Tudo certo também, Silvio. Vamos começar falando um pouquinho sobre mais esse caso que chamam de caso isolado, né? Você sabe que eu já vi uma charge cemitério de casos isolados. Porque é isso, são tantos os casos isolados, todo dia morre gente com esses de forma. Dizem que por conta desses casos isolados, que isolados não tem nada. A gente viu lá naquele caso do Carrefour que um ex-funcionário depois disse que havia uma indicação da gerência da loja, enfim, da direção, de que poderia ser cometida violência ali naquele local. Então é isso, e essas empresas de segurança agem nesse sentido. Thalita, nós estamos vivendo de uma maneira mais explícita, mais aberta, mais divulgada, o que acontece desde sempre no Brasil. Quer dizer, existe uma enorme discriminação contra os negros, não é? E uma tentativa de criminalizar os negros por tudo que acontece, não é? Eu fui verificar, hoje em dia, nós temos alguma coisa como 1 milhão de vigilantes privados no Brasil, que tomam conta dos bancos, dos shoppings, dos supermercados, das lojas, enfim, né? Quer dizer, estão aí sem treinamento, agora mais fortemente armados por conta das autorizações do governo Bolsonaro de acesso a armas mais pesadas, né? Quer dizer, e que exercem esse comando. O Carrefour, por exemplo, né? Apesar de todo o esforço que faz agora, ele dá uma clara orientação de violência aos seus vigilantes, né? Isso acontece também nesse caso em que o dono também avaliza isso. Então, o que nós temos? Nós temos um enorme de uma discriminação e que tenta colocar o cidadão negro como um cidadão de segunda categoria que não merece a mesma atenção que o branco. Isso já é histórico, vem da época da escravidão, não é? E as nossas elites não se incomodam com isso. Elas não se incomodam com a mortandade do coronavírus, elas não se incomodam com a execução dos jovens pretos de periferia. Enfim, quer dizer, se tiver a manutenção do ajuste e os seus privilégios, o resto que se dane, sabe? Aliás, mais que isso, bota para quebrar, né? Quer dizer, e isso é parte da nossa cultura, que agora está ficando mais visível, já não é só mais no Brasil. Hoje você tem manifestações de negros nos Estados Unidos, em outros lugares, e manifestações de solidariedade também, né? Àqueles que são vítimas. É uma questão que está, de alguma maneira, se internacionalizando, né? Mas que é preciso encarar como uma ferida que nós temos na nossa cultura, que precisa ser tratada, ela não pode ser tolerada. Então, esses atos que estão sendo hoje publicizados, eles precisam de uma forte atuação da sociedade civil, porque a justiça também é racista, também faz parte dessa elite, né? Tanto os delegados como também os juízes, né? Então, é uma cadeia de consequências que é difícil de enfrentar, mas que está sendo enfrentado. Nós temos hoje mais negros no parlamento, nós temos hoje mais negros na universidade, nós temos, enfim, quer dizer, uma coalizão negra pela luta por direitos, que é uma articulação muito forte no campo da sociedade civil, que começa a fazer diferença, né? Quer dizer, então, começando por aí. Quer dizer, no caso, por exemplo, diga. Você está sem som. Falou sobre, inclusive, medidas pedidas pelos movimentos negros em relação a essas agências de segurança particular, né? Então, contratação de pessoas negras para dar cursos ali dentro, de alguma forma, mas isso tinha que ser imposto, né? Via justiça, enfim, e isso tem que ter acompanhamento da sociedade civil, como você coloca. Eu sou muito cético. Essas entidades, essas firmas de vigilância, elas, na verdade, vendem segurança
uma vez que o poder público não é capaz de garanti-la, né? Sim. Então, há uma combinação. E muitos dos donos dessas empresas de segurança são militares, ou da ativa, ou aposentados, ou bombeiros. Eles não podem fazer isso, é contra a lei, mas é tolerado. Então, você tem uma fronteira entre o que é uma milícia e o que é um sistema de segurança, né? É mais fácil pensar que essas empresas teriam que fechar. Sim. E isso não acontece, porque as elites não se sentem seguras no mundo de desigualdade que elas próprias produziram, né? Então, são os Ô, carros Silvio, blindados e tudo sim. mais. E nesse sentido, qual é o caminho para transformar essa cultura, para transformar, para mudar essa realidade de necessidade de empresas atuando nesse sentido? Eu acho que a gente devia responsabilizar criminalmente a empresa, não o segurança, né? Se é o Carrefour que é responsável, é esse supermercado que é responsável, e penalizá-los de fato, quer dizer, vai para a cadeia, quer dizer, não tem tolerância, quer dizer, mas para isso você tem que ter uma justiça que seja justa, né? É uma tautologia, mas enfim, e nós não temos, né? Quer dizer, para dar um pouco Sim. continuidade, então, aos comentários, essa história da vacina está ficando um pouco interessante, né? Porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um exemplo das construções de instituições que o Brasil fez, junto com o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, né? Junto com a FUNAI, junto com outras entidades que tornaram o Brasil um exemplo um tempo atrás, né? E esses organismos, essas instituições, elas têm sido aparelhadas pelo governo Bolsonaro, né, para atender os seus interesses. Veja bem, esse diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, ele é contra-almirante, ele é bolsonarista, ele foi colocado primeiro como interino e no dia 5 de novembro passado ele foi transformado em efetivo diretor-presidente, né? Não vamos esquecer que o general Pazuello é o ministro da Saúde, que não entende nada de saúde, mas está lá por causa disso também, né? E agora acaba de ser nomeado, no dia 12 de novembro, um diretor que é o José Luiz Corman, né, para a diretoria da Anvisa, que é um tenente-coronel, né, e que deve ir para o lugar do diretor antigo que cuidava das vacinas. Quer dizer, esse aparelhamento não tem nada que ver com o cuidado da saúde. De fato, o governador Dino tem toda a razão. Quer dizer, ele não pode esperar que a disputa entre o Dória, né, e o Bolsonaro, né, não se resolva e o impasse perdure e deixe sem vacinar a população que precisa disso, né? Então, esse pedido para que sejam respeitadas as autorizações de outros países é muito pertinente, né? E a gente pode ver que esse tipo de aparelhamento é a destruição das instituições, né? Hoje em dia, as universidades, os centros de pesquisa, a FUNAI, a Anvisa, o CMBio, a Fiocruz, enfim, quer dizer, instituições que eram exemplares, né, estão sendo destruídas, sem dinheiro, com verba cortada, né? O SUS parece que o ano que vem tem um corte de 44 bilhões, em plena pandemia. É possível isso? Quer dizer, agora, a pergunta mais delicada é a seguinte: por que, que as elites do país não se manifestam? Por que, que as elites que garantem esse governo não se sensibilizam pela essa mortandade que a pandemia está gerando? Porque elas não se importam, né? Porque elas, mantendo a política de ajustes estruturais e de cortes na área social, ela está de acordo com todas essas barbaridades. Então, nós não podemos responsabilizar só esses organismos e mesmo o Congresso, quer dizer, esse negócio aí de não reeleger mais os presidentes do Congresso, mas eles são, vamos ver quem são? Eles são do DEM,
O DEM era o PFL, era a Arena, era o partido da ditadura. Enquanto esses partidos estiverem controlando o Congresso e, por exemplo, não mexerem nas dezenas de pedidos de impeachment que vão se acumulando contra o presidente, está tudo certo. Então, nós não temos também um parlamento neutro. Esse parlamento é controlado, né? E, uma vez atendendo os interesses da elite, a parte dos costumes não tem importância, né? O Salles, por exemplo, agora bota esse negócio do museu virar motel, é para distrair a atenção, porque o que importa mesmo denunciar dele é a política de destruição do meio ambiente, que está provocando a extinção de espécies vegetais e animais que não vão se recuperar nunca mais, no Cerrado, na Amazônia, no Pantanal, né? Então, em vez de discutir se é motel ou não, nós precisamos cercar essa ideia, fazer a denúncia de que, de fato, quer dizer, essa política destruidora do meio ambiente, autorizando abertamente a extração de madeira ilegal, a ampliação dos territórios agora já tem vínculos claros, né, dessas grandes empresas da Friboi, da Marfrig, com o avanço do desflorestamento, o avanço dos incêndios nessas áreas, né, isso precisaria ser apurado, mas não é, né? Para não deixar de lado essa questão, Sim. diga. Mesmo porque Salles ele quer abrir para empreendimentos, né, ali dentro, esse museu, para o controle desse museu, para ser transformado num hotel, numa boutique. Ele dá para empresas privadas, para empreendimentos, esse poder, em vez de cuidar de um patrimônio público, né? Então, essa atuação é realmente para além de questionável. Agora, deixa eu voltar um pouquinho sobre essa questão das vacinas, Silvio. Porque o que a gente vê, inclusive, é a judicialização dessa questão, né? O STF já marcou agora para plenário virtual, no dia 17 de dezembro, várias ações que são referentes à vacina, né? Então, o plano de imunização do governo, que tem demorado, vários partidos apresentaram vários questionamentos em relação à vacina. Mas, se o governo fosse eficiente na criação de um plano, na adoção de medidas, isso não precisaria ser judicializado, e leva ainda mais tempo. A gente vê o Reino Unido agora dando vacina, a Rússia e China também já vacinando, e a gente com essa demora de efetivação de um plano. A compra da vacina é um outro passo, né? Mas nenhum plano a gente tem por enquanto. Não tem. Muitos dizem que não vai ter seringa, mesmo chegando a vacina. Verdade. Que não vai ter lugar para estocar a vacina, porque ela requer uma temperatura muito baixa, não é? Quer dizer, e, de fato, quer dizer, essa questão é uma questão que expressa o impasse que nós estamos vivendo, não é? Quer dizer, de que a ideologização, vamos dizer assim, de questões científicas nos impede. O 5G é a mesma coisa, a vacina chinesa é a mesma coisa, quer dizer, nós temos um bando de fanáticos em cargos de direção do governo federal, né, que não estão se preocupando nem um pouco com a situação da população, né? Eles querem fazer a sua guerrinha particular e destruir os seus oponentes, que são considerados inimigos, né? Quer dizer, então é uma questão delicada, né? Porque, de fato, quer dizer, o Instituto Butantan, por exemplo, é das melhores instituições do mundo, né? Ele não tem verba para funcionar direito, ele está sendo colocado de lado, quer dizer, por onde você vire e olha... E mesmo assim, né, Silvio, Dória faz propaganda e faz quase uma pré-campanha eleitoral em cima do Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo, porque ele anuncia essa vacina agora para janeiro, sem liberação da Anvisa, já anunciou um pré-calendário ali, mas é numa clara pré-campanha eleitoral, já avisando 2022, e por isso tantos atritos com o Bolsonaro, que, claro, também tem as mesmas intenções. Você lembra que o Fernando Henrique recomendou para ele que ele precisava se nacionalizar, porque o Dória é uma liderança, segundo ele, regional de São Paulo? Quer dizer, essa nacionalização vai pela vacina, né? Quer dizer, ele vai oferecer generosamente essa vacina. Já tem prefeitos do Paraná que estão contratando com ele, em outros lugares também, né? Quer dizer,
de novo, está sendo instrumentalizada a vacina para fazer campanha política. Nesse momento, isso é positivo, porque o Dória está trazendo mais rapidamente a vacina para São Paulo do que é capaz o governo federal, né? Mas tem esse viés, que é um viés eleitoral, oportunista, né? Que não condiz com toda a trajetória do Dória, né? De, na verdade, esvaziar o poder público, privatizar tudo, entende? Transformar a vida numa mercadoria que você compra e vende em todas as suas dimensões, né? Eu também não acho que o esforço do Dória é meritório, quer dizer, ele tem um traço meritório porque ele está atendendo a uma urgência, mas ele só está fazendo isso porque ele está olhando 2022 e está querendo mais espaço nacional, né? E ele vai estrear o turismo de imunização, né? Porque ele disse que qualquer pessoa que quiser se vacinar pode vir para o estado de São Paulo. Você imagina o que vai ser isso em janeiro, Silvio? Né? A gente tem uma pandemia, a gente tem uma concentração irresponsável, né, de pessoas em raves, em festas, em ruas, que já não aguentam mais esse confinamento, mas que não estão sendo nem estimuladas e nem inibidas pelo poder público a ficar em casa, né? E agora ele chama o turismo para São Paulo para tomar vacina, né? É, é lamentável, né? Eu não gosto dessa perspectiva. Deixa eu só comentar uma última coisa com você. Você fala um pouquinho sobre a Anvisa e essa ocupação de cargos, né, por indicação de Bolsonaro. Você acha que, de certa forma, isso também, inclusive, pode inviabilizar a liberação da Coronavac aqui para São Paulo? Porque é isso, a Anvisa está sitiada ali, Bolsonaro tem ali as suas intenções e ele pode dificultar a aprovação da Coronavac. Eu acho que pode ter complicações, mas a diretoria da Anvisa também tem uma médica que defende a hidroxicloroquina. Quer dizer, tem uma composição que foi feita hoje na direção da Anvisa que não corresponde ao perfil de gente interessada na saúde pública, não é? Quer dizer, então eu acho que sim, eu acho que pode ter problemas, né? Quer dizer, aparentemente a pandemia vai recrudescer por conta da facilitação dos encontros e dos contatos, né? E a nossa vacina vai ser das últimas que vai ser aplicada no mundo, provavelmente. Na Inglaterra já começou, nós vimos aquela senhora tomando a vacina, né? Nos Estados Unidos há um grande planejamento. E agora, mais por força de responder ao desafio que o Dória está colocando, é que o Bolsonaro está mandando comprar as vacinas e dizendo, olha, nós vamos ter também. Mas é um jogo que não é irresponsável, não tem o fundo humanitário, o fundo de responsabilidade social e política, né, que um governo tem que ter em defesa do interesse público. Sim. Você sabe que ontem eu conversei com o Renato Rovai e ele disse o Bolsonaro, o governo, poderia ter acolhido uma das vacinas para fazer frente à Dória com a Coronavac, mas nem isso o governo fez, né? Agora que sinaliza com a AstraZeneca, com a outra ali também, que já falou que pode vir a ser comprada, com a Pfizer, mas não fez esse enfrentamento direto, né? Falando, tudo bem, então essa vai ser a nossa, essa daí é de vocês. Nem isso o governo federal fez, agora que dá esse indicativo. Ô Silvio, deixa eu ler um comentário aqui, olha. Recebemos, o Wagner Espanhol comentou, tenho a impressão que o Silvio deve tomar muito suco de maracujá antes de comentar essas tragédias que estamos vivendo. Afinal, é muita lucidez expressada com muita calma. Muito bacana. Tenho a mesma impressão. Obrigado. Quero partilhar as minhas angústias também. Não é assim, não. Quer dizer, é muito complicada essa situação, né? E você pega, por exemplo, a situação da Marielle, né? 1000 dias, tudo indicando que o clã Bolsonaro está envolvido, né? Você pode perfilar N argumentos sobre isso, né? E a polícia sentou em cima, não acontece nada, né? Então, dizer,
Outro dia meu filho estava perguntando: pai, é verdade que nós estamos sendo governados pelas milícias? E eu acho que a resposta é sim, porque, lamentavelmente, tudo indica que a descoberta dos mandantes não acontece porque eles vão bater lá, na casa dos Bolsonaro, né? Então, é um período difícil, tem que tomar maracujá, mas tem que pensar o seguinte: essa mudança de votos que não permitiu a reeleição dos presidentes do Congresso, né, foi fruto de pressão. Quer dizer, o Fux não estava firme na decisão de defender a Constituição, né? E ele mudou o voto, segundo as informações da imprensa, por conta dessa pressão, né? E nós não podemos imaginar que essa clivagem ideológica, né, essa disputa ideológica dentro das instituições, não atinge também o Supremo. Porque 5 desses 11 que compõem o Supremo, que é a instância maior de defesa dos direitos e da Constituição, eles rasgaram a Constituição. Eles defendem oportunisticamente os interesses de quem os favorece. E os seus interesses enquanto elite, né? E isso não combina com a defesa da Constituição, né? E desmoraliza também o Supremo, né? Eu vi o argumento do Rovai ontem, quando você estava entrevistando ele. Eu acho que ele tem razão nesse sentido de que o prestígio do Bolsonaro corre risco, né? Que nesse momento, com a retirada do auxílio emergência, né? E com a sua ineficácia, vamos dizer assim, no tratamento da pandemia, né, ele vai perder rapidamente uma parte do prestígio que garantia essa arrogância e essa pretensa capacidade de se impor em todos os lados, né? Quer dizer, agora ele vai ter que prestar depoimento no processo da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem alguns indícios de que o jogo está mudando, né? De que talvez começaremos 2021 num outro clima, né? Vamos ver, já está tão agora no final do ano. Olha só, a Antônia Santos falou assim, haja maracujá. Mas eu gostei do que você disse, Silvio, de que é um momento de compartilhar angústias, para mim também. Então é sempre muito bacana poder te ouvir e compartilhar um pouquinho das nossas angústias aqui, viu? Um beijo para você. Ah, não! Le Monde de hoje, estou esquecendo. Le Monde Diplomatique Brasil de hoje vai ao ar aqui na TVT às 9h30 da noite. O tema é biodiversidade ameaçada. Quer falar um pouquinho para a gente sobre esse tema? Quero, só um pouquinho, né? Quer dizer, nós fomos buscar 2 cientistas, biólogos, microbiólogos, engenheiros sanitários, né? Que vão nos contar que impacto tem toda essa fogueira que o Brasil virou, né? Quer dizer, os incêndios estão fazendo um estrago que não tem recuperação. A extinção de animais, a extinção de plantas, né? Que só tem naqueles lugares em que ocorreu o incêndio e que não vão se recuperar mais. São perdas que a gente não só tem que lamentar, mas que implicam em mudanças no nosso ambiente. Quer dizer, o fato de agora estar se anunciando de que não choveu, então vai faltar água, esse não choveu tem tudo a ver com isso, inclusive com os incêndios, que impediram que as nuvens da Amazônia migrassem nos seus corredores aéreos para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para outras partes do Brasil. Então, não é possível deixar de fazer essa relação. Quer dizer, o que está acontecendo na Amazônia vai incidir na sua torneira. Quer dizer, vai faltar água aqui, né? Então, nós não podemos ficar nos impasses e não podemos também, olha, aqui um comentário, né, ficar olhando a bobagem que o Salles está falando. Nós temos que ir atrás das coisas que são mais fundamentais, né? Quer dizer, como é que se defende hoje, né, o meio ambiente em face dessa onda destruidora que esse governo federal está provocando e estimulando criminosos da sociedade civil, né, a invadirem essas áreas indígenas, essas reservas, a avançarem nas suas grandes empresas
na fronteira do desmatamento, né? Então, nós vamos tratar disso com o tema da biodiversidade ameaçada e vai ser bem interessante. Tem uma boa conversa. Todo mundo convidado para acompanhar, então, Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h30 aqui na TVT e nas redes sociais também. Silvio, beijão para você, muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até. Um abraço, tchau.